Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 7 de fevereiro, domingo, quinto domingo do tempo comum. A igreja nos convida a acolher a palavra de Deus, palavra esta que nos orienta e nos edifica. Gostaria de acolher você que está chegando agora nesse canal da nossa paróquia, canal da Imaculada. Peço que você possa se inscrever, deixar o seu like, deixar também um comunicado, algum comentário, para que esse vídeo possa ser sugerido a mais pessoas e a palavra de Deus possa alcançar mais corações. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 1, versículos do 29 ao 39. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, ao contemplar o início do Evangelho de São Marcos, nós vemos então este relato, aonde podemos identificar, no capítulo 1, versículo de 29 ao 39, três momentos importantes. Primeiro, Jesus que sai da sinagoga e vai ao encontro da casa de Simão Pedro. Era dia de sábado, não podia percorrer grandes distâncias. Ele resolve ficar então na casa de Simão Pedro e André e ali permanece durante o dia de sábado. Logo quando chega, ele fica sabendo, ou os que ali residem, falam a Jesus que a sogra de Pedro está doente, está com febre, está prostrada. E a palavra nos diz: Jesus se aproxima, segura a sua mão e ajuda ela a levantar-se. Então a febre desaparece e ela começa a servi-los. Eu te convido a guardar com você este momento. Tenha guardado com você então esta realidade. Depois então temos mais dois momentos dentro desse evangelho. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio.
Após o pôr do sol, nós já contamos um novo dia, sobretudo aí na cultura judaica. E não é diferente para a nossa caminhada e espiritualidade e fé. No sábado à noite, por exemplo, nós já não celebramos o sábado, mas o domingo. Então, até para a nossa liturgia, essa realidade continua muito presente. Ao pôr do sol, todos os que moravam ali na cidade onde se encontrava Jesus, levaram os doentes e os possuídos pelo demônio. Vamos pensar um pouco. Jesus, no dia de sábado, realiza apenas uma cura, a cura da sogra de Pedro. A partir do pôr do sol, que já é domingo, o dia do Senhor, o dia, o tempo novo, a nova criação, a partir da sua ressurreição, Jesus realiza diversos milagres, diversas curas para aquele povo. Logo em seguida, um terceiro momento, nós ouvimos então, a partir do versículo 35, uma nova cena, poderíamos assim dizer. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Então vamos entender isto. Jesus curou muitas pessoas ali no início da noite. Diversas pessoas da cidade. Depois, pelo que a palavra nos diz, dá a entender que eles foram descansar. Enquanto estavam descansando, Jesus sai de madrugada e vai para um lugar à parte para rezar. Jesus tem um ministério incansável, mas ele sempre concilia ministério com a vida, intimidade e oração. Por isso ele se coloca a rezar, para entender a vontade de Deus em sua vida, em sua missão. Quando Pedro percebe que Jesus não está ali, ele começa a procurar Jesus. E ao encontrá-lo, perceba as palavras: todos estão te procurando. Jesus responde: vamos a outros lugares. Olha a pressa, o desejo de Jesus de levar o anúncio, de levar a boa nova do reino a todos os lugares. Marcos então nos mostra que de madrugada ele toma a decisão de ir para outras regiões, para pregar, para anunciar o reino de Deus. E o que o reino de Deus ocasiona em nossa vida? O que o reino de Deus ocasiona em nossa história? Voltando novamente para a cena da cura de Pedro, é importante perceber, amados irmãos e irmãs, que São Marcos não quer trazer simplesmente um relato de uma pessoa em específico. Vale a pena refletir sobre a ocasião de que a sogra de Pedro, ela representa de certa forma, não estou dizendo que não aconteceu, mas a partir do Evangelho ela representa a vida de todo batizado, de todo aquele que procura viver o segmento de Jesus Cristo. Imagine uma pessoa que está seguindo Jesus e que diante da experiência de fé, muitas vezes se encontra febril, prostrado, deitado, se sente prostrado pela doença, pela falta de fé. Assim também, amados irmãos e irmãs, podemos então perceber que muitas vezes nessa realidade, aonde nos tornamos escravos, aqui poderíamos dizer que esta prostração, ficar em cima de uma cama, seria a escravidão. Muitas vezes essa escravidão, ela precisa da intervenção de Deus para que possamos nos reerguer, para que possamos viver a graça de Deus em nossa vida. É preciso que Jesus tome a nossa mão, nos reerga para que possamos servi-lo. E aí talvez poderíamos nos perguntar: servir em quê? Amados irmãos e irmãs, nós precisamos observar
o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, como diz São Paulo. Eu procuro, São Paulo diz, irmãos, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade. Nós precisamos testemunhar o Santo Evangelho. Mas muitas vezes o desânimo, a falta de fé e tantas outras coisas vão minando de nós o entusiasmo e o desejo de anunciar. Portanto, hoje o Senhor nos convida a confiar em seu amor e buscar o auxílio, sobretudo pelo sacramento da confissão, para que possamos abrir mão daquilo que nos deixa prostrado. Talvez, diante do serviço, nos perguntamos, mas a igreja muitas vezes é dura, pede isso, pede aquilo, penitência, confissão e tantas outras coisas. Parece que nós viramos escravos dessas coisas. Não, é importante perceber. A igreja é mãe e nos leva a uma liberdade de serviço. No entanto, muitas vezes nós abrimos mão daquilo que a igreja nos ensina, nos orienta e vamos nos tornando escravos de outras coisas de uma forma muito sutil. Dependentes do celular, do WhatsApp, do Facebook, do Instagram ou de outros vícios de diversas ordens. Peçamos ao Senhor, portanto, que nos faça livres, como diz São Paulo. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo, servidor, aquele que se doa em favor a todos. Que o Senhor nos ajude, nos guarde, nos proteja e que o versículo 23 da 1 Coríntios, capítulo 9, possa ressoar como oração para cada um de nós. Por causa do Evangelho, eu faço tudo para ter parte nele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.